boa tarde. Obrigado por virem logo após o almoço. Eu sei que é o horário de sono sagrado. Mas vocês vieram, ainda mais quando aparece despende aqui simultâneo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer rapidamente a organização do evento e, naturalmente, a todos os presentes, mas é só porque eu acho que é a terceira vez que eu venho no H2HC falar alguma abobrinha para vocês. Então, assim, é a terceira vez que deixam, que permitem, né, isso acontecer. E eu lembro como se fosse hoje, na primeira, na realidade eu tinha submetido acho que umas três assuntos diferentes para falar. E na época o Rodrigo me respondeu falando assim, cara, se você de repente juntar esses três em um, talvez tenha algumas chances de ser votado. Então foi uma... mas isso foi bem legal, porque realmente eu juntei os três em um e foi votado, bom, foi mal votado, mas acabou sendo aceito. E eu fiquei muito feliz e tal de ver como eu já ouvi algumas pessoas falando sobre o H2HC ter muito palestra de gente de fora, muito gringo, né? E o que mais eu tenho prova, e comigo foi uma experiência realmente própria, então eu vi acontecer, é que na realidade o que acontece é que eles escolhem as palestras que, bom, eles votam, então, independente de serem gringas ou não, e eu desconfio até que dão uma certa prioridade para brasileiros. E devo ter entrado nessa foto aí. Bom, vamos lá. Então, só um agradecimento realmente sincero, porque isso fica bem visível para mim. Bom, eu vim falar hoje para vocês sobre um projeto que eu batizei inicialmente de Lua. A ideia é que seja uma forma de coletar samples que venham provavelmente a ser malwares, vírus, e fazer alguma análise neles. A gente vai ver assim rapidamente qual a ideia, qual o objetivo principal. O objetivo principal, logicamente, é lutar, é ter mais defesa contra malwares, independente da solução que você utiliza. A ideia é que o Brasil seja melhor defendido contra malwares. E eu não sei quem estava no debate, a gente discutiu bastante sobre até soluções super avançadas de detecção de N coisas e tal, e a gente lamenta muito ainda ver muitas infecções com malwares assim, bem bobinhos, né? Porque por algum motivo, seja ele qual for, seja ele atualização, seja ele patch, mas enfim, lamenta muito o ocorrido. Não querendo colocar culpa em ninguém, mas quando acontece. Bom, então qual é a ideia? Primeiro mostrar por que fazer esse sourcing, por que isso é importante. Isso é um achismo, tá? Eu não sei realmente a efetividade disso. Eu comecei tem algum tempo, tem dado bons resultados, mas não sei até que ponto. Os desafios mais comuns que a gente encontra nesse trabalho, como esse projeto que eu estou apresentando aqui pode ajudar, o design dele, o que ele faz atualmente, alguma demonstração, e aí sempre tem uma exclamação ali, porque isso depende muito da energia do ambiente. Normalmente dá errado, é a história, mas eu vou tentar, eu insisto. Planos futuros e alguma ajuda caso alguém interesse, ajudar caso alguém vista essa mesma camisa de lutar contra esses caras. Então, beleza. Por que fazer o sourcing? O sourcing, para quem não está acostumado com o termo, como eu não estava, é simplesmente coletar malware, né? Receber. E um grande desafio para quem quer estudá-los, isso o Rodrigo também já falou em palestras anteriormente, que ele estava fazendo um projeto do Dissect.PE, quem viu isso aí no ano passado, mas enfim, é ter os samples em si, é recebê-los. Você pode até montar uma estrutura para receber e quem vai mandar. Então esse é um desafio principal que às vezes é mais político do que outra coisa. Tá? Mas já eu falo dele. Mas por que? Na verdade, eu adiantei, né? É a parte de desafio. Por que fazer o sourcing? Bom, primeiramente para estudar as técnicas que os malwares utilizam. E por que estudá-las? Você pode ser curioso, esse pode ser o seu trabalho, mas naturalmente você não vai só estudar para catalogar. Você vai estudar para oferecer no futuro, né, alguma criação de assinatura ou criação de assinatura aí de padrão de comportamento. Ou seja, você vai estudar os malwares atuais para tentar prever o futuro. E esse é o desafio realmente grande de quem tenta parar esses caras, esses malwares, né?
Criação de regra com base em tráfego de rede, isso uma abordagem que tem sido muito discutida pela indústria de antivírus e tudo mais, que o pessoal fica sempre naquela, né, lança-se um malware, então alguém conhece, cataloga, sei lá, o hash dele, e aí, bom, está sempre atrás, né? Primeiro lança o malware, depois uma assinatura com hash. Lança o malware, assinatura com hash. Então, assim, na tentativa de não ficar sempre atrás, essa abordagem foi criada há alguns anos, de tentar aí ver o que esse malware faz na rede. Porque, de repente, um atacante cria um novo malware que vai fazer uma coisa similar e a indústria consegue prever isso com essas regras de rede. Tentar prevenir contra ameaças futuras, identificar os alvos, o que também é importante. Às vezes você tem um setor da indústria sendo mais atacado do que outros, né? No Brasil é muito claro o setor financeiro e muito claro também o usuário, na verdade, de instituições financeiras, né? Usuário de banco, o pessoal tenta fazer phishing com Serasa, SPC e tal, está sempre envolvendo, de alguma forma, as instituições financeiras. Bom, e estatística também, que é muito importante, como foi discutido aqui no debate, para convencer, né? Você convence com estatística de uma forma muito... É difícil de argumentar contra, porque para argumentar contra alguma estatística, a pessoa tem que ter alguma previamente. Aí não tem, então acaba a estatística valendo. Mas, de fato, é que a estatística ajuda. Ajuda, não resolve, mas ajuda. E nem dá explicações concretas, mas ajuda. Bom, dos desafios. Um deles, como recebê-los? Como? Porque você fala assim, me manda via e-mail. Manda via e-mail, você não vai receber malware no e-mail corporativo. Você não vai receber malware num e-mail, sei lá, um Gmail. Se for alguma coisa razoavelmente suspeita, não vai nem deixar passar, porque é um anexo executável, coisa do tipo. Então, assim, já existe um desafio. Eu sei que vocês, naturalmente, técnicos, resolvem isso em 20 minutos. Mas 20 minutos de trabalho, a menos, também ajudaria. Então, tentei endereçar esse problema. Como analisar todos eles? Aqui já tem um problema um pouquinho mais grave, né, que é o tempo. Beleza? Tempo de análise de cada malware, de cada sample. Primeiro para saber se é um malware ou não, e depois se é um malware sim, beleza, para obter o que ele faz, saber o que ele faz. Como conseguir esses samples, é o que eu falei anteriormente, né? Não é fácil, é um dos maiores desafios de quem pesquisa malware, ter os malwares. Tá? Alguém já analisou esse malware antes? E se sim, por que eu vou refazer essa análise? Então, enquanto os criadores estão criando um monte de malwares novos, de repente tem, sei lá, 10 pesquisadores aqui que estão analisando o mesmo grupo, ou até mesmo o mesmo malware. E eles podiam estar analisando 9 outros diferentes. Então, é um delay, é um luxo de ficar atrás que a gente não pode ter, já que os caras estão sempre na frente, não sabe o que eles vão fazer. E se realmente aquilo é um malware ou não, que é um outro problema. Você recebe um arquivo e você precisa validar. Né? Não basta chegar e confiar, não, estou te mandando um malware aí. E se não for? Beleza? E se for um programa que instala alguma coisa que dá um banner? Aquilo é um malware? Até que ponto? Qual é o risco daquilo? O risco é baixo. Então depende. Então são muitos desafios que a gente precisa enfrentar na hora de receber, na hora de coletar e analisar malware. Beleza. E como é que a gente... Quando eu falo a gente, é um projeto pessoal isso aqui. Resolveu tentar ajudar. Como receber o malware? Bom, beleza. Colocamos um AVM que tem um FTP, um servidor SSH e um Apache para receber o malware. Até então, como eu falei, são os 20 minutos lá que precisariam para qualquer um fazer. Como analisá-los? Bom, aí a gente utilizou análise estática, análise dinâmica e manual. Já já a gente vai entender como isso é feito, em que etapa, tá? E quando entra cada tipo de análise. Como pegar os samples? Existe um módulo de honeypot. Então, se você não tem nenhuma parceria, não tem quem te envie samples, o que é muito comum para quem quer pesquisar, e quem quer manter isso, uma defesa proativa, que eu falei no BHack em BH, sobre uma questão de uns bankers que estão rodando aí em CPL. Inclusive tem um artigo na revista sobre isso. E a ideia é que, assim, quando existe esse tipo de febre, digamos assim, com algum esforço é possível você criar uma defesa proativa antes mesmo do seu vendedor, ou se você não tem um fabricante, sei lá, proprietário, você trabalha com open source, alguma coisa do tipo, mas você fazer uma defesa proativa para
para o que está ocorrendo in the wild, digamos assim. No caso do CPL, foi uma questão de uma assinatura do IARA. Tá? Tinha uma coisinha que eu propus lá, bem simples, mas enfim, que funcionaria. Bom, e para quem não tem esse tipo de privilégio, digamos assim, né, para quem quer analisar, realmente receber os malwares é legal. Tem um honeypot e que, honestamente, funciona bastante. Os ataques são tão disparado, tão comum, que hoje você levanta uma máquina com Windows ou com Linux, não importa, numa VM, alguma coisa do tipo, e coloca ela pública, em questão de segundos você começa a receber uma série de ataques assim, naturais. Eu tive uma experiência em que eu fui compartilhar um arquivo com o meu chefe, que ele não ouça, mas ele não está aqui. E era uma VM que tinha acesso à internet, e assim que eu queria compartilhar, eu falei, pô, a gente ainda cai nessa, né? Falei, vou criar rapidinho aqui, permissão para todo mundo, rapidinho ele vai acessar, não vai dar nada. Mesmo que alguém veja, pô, é tão rápido. Cara, assim que ele acessou, ele me perguntou, você botou esse exe aqui? Eu falei, não, era PDF. Já tinha um exe lá. É muito rápido, eu não sei como é que é feito, mas assim, é extremamente rápido o método. Se você coloca alguma coisa de cara para a internet, alguém vem. Parece que, bom, sei lá, qual é a mágica? Então a gente tem um honeypot. Se alguém analisou esse malware antes, a ideia é que usuários desse mesmo projeto, né, e compartilhem essa informação. Então, se ele de repente se interessar pelo projeto e levantar em algum determinado segmento da empresa dele, recebeu um ataque, recebeu um malware e analisou, né, você quando levantar na sua, vai buscar da dele e não vai perder esse tempo, porque, volto a dizer, na minha opinião, o tempo é um luxo, que a gente não pode ter. Se ele é realmente um malware, bom, esse projeto faz uma checagem do que recebe no VirusTotal, que te dá algum indicativo, né? Se der um not found, você nunca sabe o que aconteceu. Não está lá no VirusTotal, então não sei como opinar. Agora, se você vê lá, pô, 42 de 45, você já pode, né, pelo menos inferir que aquele negócio não é legal. Então, isso pode te dar alguma ideia. E tecnologias de sandbox, ou seja, de execução dinâmica, né, e monitoramento de comportamento. Além de uma análise humana, que eu chamei futuramente aí de integração com algum web service, que seria a ideia do seguinte, receber, fazer tudo o que tem que fazer, e caso ainda precise validar, jogar em algum outro lugar, se você tem na sua empresa um setor que possa analisar isso manualmente ou não, enfim, se tiver, pode jogar isso para algum outro lugar. E a ideia é que esse projeto compare todos os resultados, todos os feedbacks. Então você teria seria aí pelo menos 4 resultados. Os resultados do VirusTotal, que pode dar algum indicativo, ou não. Um resultado de uma análise estática, um resultado de uma análise dinâmica e um resultado de uma análise manual. Lembrando que todos podem falhar. Então, ainda é uma roleta russa. Beleza, então qual é a ideia? Qual é o design dele? Seriam VMs, no caso, para receber basta é uma mesmo que está prevista, né? Uma VM que possa receber esse cara via FTP, via HTTPS, via SCP, enfim, a ideia é facilitar o recebimento. Tá? O recebimento dos samples, de algo a ser analisado. E de um honeypot. E esse honeypot aqui, essa setinha, significariam, na realidade, ataques ao honeypot. Então, instalação de malwares ou ataques com tentativa de exploração e coisas do tipo. Depois que recebesse isso, tendo essa informação, né, logo após receber, esse software consultaria os outros usuários numa nuvem, que nada mais é do que os outros softwares instalados em outras empresas, de outras pessoas estão usando, né? Mas o mesmo software, eu digo, por outros usuários, para ver se essa ameaça, se esse arquivo, ou, sei lá, suspeito, já foi analisado ou não. Caso tenha sido, tomar ciência desse relatório e já aproveitar, para não reanalisar. O sistema operacional da VM é Linux. Eu sei que vão zoar, né? Dev é Linux meio fruta, mas eu gosto. Bom, tudo bem. De Debian, eu digo, tá? Não de fruta.
Bom, logo após essa consulta, caso não haja uma análise, ninguém analisou, então ele cai para o pool aí de análise. E aí entraria a estática, a dinâmica, a manual e a do Various Total, que é para saber se alguém já detecta e tal. Que isso pode resolver muita coisa, pode evitar muitas horas de trabalho. Legal, e como é essa análise? A do Various Total é, naturalmente, um envio de um hash e colher os resultados. Então, não tem segredo. A análise estática é para saber que tipo de arquivo é, né? Um file do Linux, que usa libmagic. E o PEV, que é para PE, no caso, né? Só para binários de Windows. Isso incluiria lá XE, DLL, CPL, inclusive. Na análise dinâmica, a proposta é que haja uma integração com sandboxes, ou seja, com tecnologias de sandbox que sejam públicas. No caso, o Cuckoo é um dos softwares livres que faz isso. Você pode baixar, levantar uma instância e tal, e fazer uma integração. Né? O Analyze That é um da Trend, não é um software livre, mas ele fica disponível publicamente. Então você pode escolher se integra com um, com os dois, com nenhum, tá? É opcional. E uma análise manual, onde a proposta inicial seria isso ir para Trend Micro. Uma análise manual receberia um resultado. Claro que com isso a Trend Micro ganha o próprio sample. Né? E o usuário ganha uma análise manual do arquivo, que em teoria seria mais confiável. Mas como eu disse antes, tá? Todas são passíveis de erros. Né? O malware pode ser bem complicado de ser analisado. Bom, quem envia esses malwares, né, receberiam relatórios, poderiam consultar através de uma interface web, então está ali o Web User Interface, né, para verificar os exemplos que mandou e o que foram feitos dele. E a ideia é que assim, em geral, por exemplo, vamos supor o Various Total, já me perguntaram, mas o que isso tem diferente se fosse um Various Total? Você está tentando criar um Various Total que você pode implementar na sua própria rede? Cara, não. O Various Total, ele dá algumas informações a mais, mas, em geral, a gente usa para saber se o negócio é detectado ou não. Eu acho que esse é o uso mais comum dele. Né? A ideia aqui é que a gente trabalha com coisa que não... O que já é detectado já está resolvido. Tá? Se um vendedor detecta, o outro não sei o quê, isso é problema deles. Mas já está resolvido. A questão é ver os novos, tá? E o que eles fazem de diferente para que não haja detecção. E aí a gente conseguir prover a assinatura. E aí eu falo de inteligência de antivírus proprietário, inteligência de software livre, de Norte, de ARA, do que for. Beleza? O importante é que você não seja atacado, não seja vítima. Essa é a ideia. E como ele é software livre, está sob GPL, há um incentivo de que você integre com qualquer coisa que você acha que interesse. Por exemplo, tem um projeto chamado PS Scanner. Você que já viu, é um projeto em Python que usa uma lib em Python também, que eu não lembro o nome, mas é um carinha que promete escanear. Tem um outro que chama Malware Analyzer, tudo livre isso, tá? Esse Malware Analyzer não é livre, mas é gratuito. Que promete escanear e dizer se o negócio é malware ou não. Se você quiser colocar um atrás do outro e ver os resultados de cada um, show de bola. Tá? É para isso mesmo que é feito. E assim, a linguagem, como o Musa falou, eu sou um programador em C do nível de segundo grau. Esse cara aqui é feito em Bash, ou seja, é pior ainda que o segundo grau. É algo tipo no primário mesmo. Então, é muito mais simples se você quiser fazer uma integração com algum software seu, alguma coisa do tipo. Eu tenho um web service na nuvem que recebe um malware. Cara, se você estiver falando de Bash, você vai fazer um wget. Uma linha, sacou? Então, não é programar, é basicamente administrar um sistema com outro mindset. Legal, então o que é essa máquina virtual? Como o Ricardo tinha perguntado aqui, é um Debian 7 e ele tem softwares muito desconhecidos, né? Um servidor FTP, um servidor web e um servidor SSH. Porque a ideia é muito simples, provavelmente vocês vão sair daqui muito desapontados. Né? Do tipo, se fosse ver um negócio muito... O cara levantou a VM com 3 serviços, é isso mesmo? É isso mesmo. Escrito em Bash, com uma interface em PHP, você vê que é coisa de quem sabe programar, né? Bash, PHP. E o que ele vai oferecer?
O controle do serviço dentro do Linux, isso é fantástico, porque para dizer essa informação, tive que fazer um script, cara, que suportasse restart, start e stop. Isso não é fácil. Bom, para mim não foi. Relatórios em texto, por enquanto, tá? Existe uma feature request minha, né, de que haja HTML, e, bom, tem que fazer. O recebimento de samples através de SCP, para quem gosta de criptografia, ninguém pode ver os meus samples. Cara, é só um sample. Sabe? Inclusive, existe uma parceria, para quem não sabe, entre as próprias empresas de antivírus, que elas precisam, obrigatoriamente, trocar os samples em algum momento, claro. Né? Não é imediatamente. Mas precisam trocar para que, em prol da defesa mundial, digamos assim. Beleza? Então, alguém roubar o seu sample, porra, dê graças a Deus. Tá? Se alguém roubou o seu sample e inseriu, você ajudou a defender alguém. Né? E você, se você precisa ser defendido, qual o problema do amiguinho do lado você também? Bom, e e-mail e notificações na própria console. Ainda sobre análise estática, o que a gente consegue fazer com o PEV, que é um outro projeto livre que roda dentro dessa máquina virtual. Consegue dizer, por exemplo, o Packer. Aí você fala assim, pô, só para saber o Packer, cara, sei lá, eu posso estar mostrando algo aqui muito simples para vocês, e vocês realmente, como eu disse, sairiam daqui meio desapontados. Mas assim, o VirusTotal é gigante, é rico, beleza? Vende sample para todo mundo. Não estou dizendo que eles fazem errado, não, tá? Estou dizendo que eles são gigantes. E, até onde eu lembre, não identifica Packer. Ou identifica? Eu não lembro. Eu não sei se... De repente colocam, é muito fácil colocar, mas não fizeram. Isso pode ser um indicativo? Pode. Tem uma estatística? Eu coloquei aqui também identificador do compilador. Dos malware, dos bankers em CPL, que eu comentei com vocês anteriormente, de uma amostra de 611 foram escritos em Delphi e estão sem Packer. Você acha que isso colaboraria para algum tipo de assinatura genérica? Cara, é muito mais da metade escrito na mesma linguagem. Os outros que estão com Packer, porque você identificar o compilador tendo um Packer no binário é muito mais difícil, né? A ideia seria tirá-lo antes. Então, de repente, aqueles outros que estão com Packer também são escritos em Delphi, ou grande parte deles. Então, daria para criar uma coisa do tipo, cara, é um CPL, está escrito em Delphi. Porra, no mínimo alarma, sabe? No mínimo dá alguma coisa para o administrador da rede saber que passou um CPL escrito em Delphi. Por quê? Porque, cara, CPL primeiro, né, para passar na rede. Em princípio, né? Segundo, Delphi, essa bosta só pegou aqui no Brasil. E ninguém usa mais, cara. Tem empresa que usa, beleza. Mas assim, não deveria estar usando, tá ligado? Se estiver usando, dane-se. Porque está errado. E só serve para ser mal. Desculpe a bola onde eu desabafo aqui, eles não têm nada a ver com peixe. Aliás, eles não têm nada a ver com Delphi mais também. Então, assim, nem sei mais onde está o Delphi, mas no Brasil eu sei que está. E fazendo mal. Extração de string, essa é uma técnica extremamente antiga e boba, mais ou menos. Porque muita gente fala assim, eu dou uns strings em cima dele, vejo as strings que ele tem, e aí se ele estiver conectando em algum site, eu vou ver e tal, não sei o quê. Cara, tem um monte de obscuridade aí. Primeiro que não existe um tipo só de string. Você tem o TF8, você tem ASCII, você tem o TF16, graças ao Windows, o TF16 Little Indian, o negócio vem ao contrário, com um nu no meio, uma zona. O ITF32, você tem tudo quanto é tipo de string. Segundo, você tem string gerado em runtime. E o PEV tem um projeto do PSTR de executar as rotinas de geração de string, lógico que ele tenta adivinhar, mas para pegar strings geradas em runtime, ou strings encriptadas. Tá? O cara usa aí faz um XOR, tá ligado? Aqueles XOR encryption, que não é encryption nem de longe, mas o cara faz um ou exclusivo com alguma chave e joga aquilo dentro do arquivo. Então, quando ele roda, ele tira. Se você analisa estaticamente sem pressupor isso, você vai ver um monte de lixo. E não vai ver o que site ou que IP que ele está conectando. Mesmo em base 64. Mesmo com codificações simples, você não vê. Exatamente. Você vai ver lá o negócio em base 64. Se você não tiver um olhar clínico, só que uma coisa é você analisar um malware.
Eu sei que a galera vai falar que, base 64 eu vejo, eu já vou ver. Estou com base 64 na hora. Só que você vai olhar, sei lá, 600 malwares chegando, todos eles, você não tem tempo para isso. Beleza? Então você tem que ensinar o sistema a fazer isso. As funções que são importadas, novamente, dá para fazer um import em real time, sem estar estático. Dá, tem um monte de gente que faz, tem um monte de gente que não faz. Também dá para fazer malware em assembly. No entanto, por que os criadores de malware de banker brasileiro não vão para assembly? Não precisa. O Delphi continua funcionando. E, cara, na boa, deve ter um código, deve ter um source, que todo mundo compartilha e recompila o tempo todo. Porque os negócios fazem praticamente a mesma coisa, é incrível. Bom, e características suspeitas? O que são características suspeitas? É possível analisar um arquivo gerado idoneamente, digamos assim, mesmo sendo Delphi, e compará-lo com um arquivo gerado, mas um arquivo com intenções maliciosas. E tentar inferir, tudo aqui é inferência, né? Mas tentar inferir o que nele parece ser suspeito. Pô, se o arquivo tem, sei lá, o Windows XP, por exemplo, suporta binários com até 99 seções. Cara, alguém viu algum binário legal com 99 seções? Com 50, com 30? Não vê. Você vê com 5, com 6, com 8. Passou de 10, ou o maluco está fazendo errado, ou ele está de maldade. O problema é quando vem um binário, como o projeto do DissectPay lá tenta endereçar, quando o cara não usa nada. Ele faz realmente um programa que parece exatamente um programa idôneo, tá? Com o mesmo número de sessões, bonitinho, sem packer, sem nada, aí está um desafio. Que, nesse caso aqui, só a análise estática, nesse caso aqui, não resolve. Mas a dinâmica, talvez. Bom, então, características suspeitas desse cara. E uma feature aí que eu comentei de Web Service Redirection. Ou seja, receber esse cara, fazer toda essa análise e redirecionar para algum outro. Como eu falei, opcionalmente pode ser a trem. Aliás, eu estou dizendo que pode, mas eu nem pedi autorização, de repente nem vai poder. Mas pode ser algum outro lugar, algo que vocês possam... o próprio VirusTotal pode receber o binário em si e fazer análise nos AVs. Beleza? Como eu disse, a minha intenção com esse cara é que ele seja... é que ele proteja. É que vocês possam criar, caso isso realmente ajude, mas que a gente possa criar defesa proativamente. E não esperar o nosso fabricante ou o nosso sei lá o quê criar as assinaturas. Porque às vezes a gente está vendo. Sabe, o nosso cliente, estando eu numa posição ali de segurança e tal, os nossos usuários estão encaminhando para a gente e-mails suspeitos. E você vê tipos de anexos novos. Quem você acha que vê primeiro? As vítimas ou a gente que está tentando defender? Entendeu? Em vários casos são as vítimas. Os caras atacam direto. Então, se essa criação de defesa for compartilhada, a chance de conter as ameaças, na minha visão, é muito maior. Lula? O Lula? Lula é meu filho. Eu chamo ele de Lula. Lula é o herdeiro que eu gerei. Ele tem várias coisas já para herdar no banco, tem vários esquemas. Dívida, claro. Em julho de 2003, a gente fez eu decidi mudar o nome dele para Aleph, o nome do projeto. Só uma mudança de nome, né? Não do projeto em si, mas a ideia foi a mesma. Que esse é o nick de um cara que vocês devem conhecer, o Alberto Fabiano, que infelizmente nos deixou em julho de 2013, desse ano. E foi o cara, assim, era um cara que fazia sussing de malware na mão. Tá ligado? O cara ficava fazendo hunting lá, caçava malware, achava tudo. E me ensinou a fazer isso, então eu achei, sei lá, que esse sistema tivesse a cara dele, não a minha, entendeu? É algo que tinha na cabeça dele, eu só coloquei isso em algumas linhas aí, mas o mérito de toda essa ideia aí provavelmente é dele. Então eu chamei ele de Aleph. E agora eu vou rezar para que tudo dê certo. Esse sistema.
Bom, como eu disse, é uma máquina virtual. Deixa eu ver aqui. Não. Ele perguntou se eu mexia em kernel. Nada. É Bash mesmo. Não tem. Programador do primário. Calcule a nota de 3 alunos, tá ligado? A média. Essa é a ideia. Porque não precisa muito. Se você faz um negócio livre, alguém vem assim, alguém que programa direito, chega lá, olha o código, e se o cara tiver a fim de ajudar, o cara vai lá e muda tudo, corrige tudo, todas as besteiras que você fez. Beleza. Você só precisa fazer, de repente, a ideia, né? Vai que é isso que ele está precisando, não sei. O PEV foi assim. Foi um código horroroso, que entrou um monte de gente que sabe programar, mudou tudo. Hoje eu não entendo o código. Mas os caras entendem. Olha só, tá vendo? Vai dar pau no servidor FTP que não sobe, ó. E tipo que isso nunca acontece. Eu sou um servidor FTP, tem que fazer uma coisa e não quer subir. Subir. Bom, a ideia é que... Oi. Quem? Não, tá tranquilo. Beleza, obrigado. A ideia é que seja distribuído uma máquina virtual, ou um OVA, ou um VMDK, alguma coisa que seja multiplataforma, só para não ter o trabalho. Pô, mas tudo que você fez foi subir um servidor FTP, um HTTP, e está me dando a máquina virtual pronta, eu podia subir isso aqui. Podia, mas você não fez. Então eu fiz. Não adianta reclamar, entendeu? Porque tem uma galera que fica falando assim, isso é muito fácil, eu saberia fazer. Pô, mas se você não fez, por que eu sou culpado? Bom, vou acessar aqui só via SSH para melhorar a telinha. Tem tempo? É você que faz os esquemas, não? Está com um sorriso suspeito, não? Eu vou ficar... melhor já. Valeu. É porque agora é só a demo mesmo, para poder... Bom, então aqui está o cara. Como eu disse, uma VM simples com o Debian. Debian? Witch? Não sei. É o Zed. E aqui estão os scripts que fazem o trabalho. Ops. Então, basicamente, parece até complexo, né? Não parece? Um monte de scripts, né? Mas não é. Só recebe mesmo e extrai e analisa. A ideia de fazer dessa forma, primeiro para prover alguma... A gente sabe que a maioria dos maus não adianta fugir, é para Windows. Então, se você está fazendo uma análise no Linux, você está um pouquinho mais seguro. E segundo, que é muito fácil de scriptar, beleza? Inclusive, esse foi o motivo pelo qual o PEV foi criado. Tem um monte de software muito melhor que o PEV para poder fazer análise estática de malware, mas é difícil você achar um que seja scriptável. Você acha uns que te dão um relatório HTML, manda no e-mail, manda na sua casa pelo correio. Com tema? Temida? Rola. Temida é nosso. Temida é um packer poderoso, mas não muito, né? Vamos nessa. Bom, e com esse carinha aqui, a gente faz o controle. Como eu falei, a parte mais difícil foi adicionar o status, tá vendo?
não está rodando, significa que ele não inicia junto, o que já é um bug. Uma vez ele iniciado, beleza? No caso, o serviço no ar, a interface PHP fica acessível. 92. Oi. Oh, beleza, obrigado. E tá aí o cara. Botei uma foto bonita do nosso amigo para fazer uma homenagem. E nesse caso aí, houve 4 análises, é isso? 4 arquivos analisados. Está cortando um pouquinho para a direita, mas o que tem ali naquele último widget, digamos assim, são as tops extensões. Só para a gente saber que tipo de extensão a gente está mais analisando com mais frequência. É claro que existem uma série de ajustes aí a fazer. A proposta é essa mesmo, é mostrar algo que não está funcionando, para ver se alguém transforma em algo que funcione. Quer perguntar? Se eu tenho o quê? No site? Tem. É o GitHub dele. Aí você teria que instalar um Linux, o Debian, padrão, e aí clonar o repositório do GitHub e aí o negócio vai para frente. Porque eu tinha feito a VMDK lá, mas não funcionou, para falar a verdade. Não funcionou. Não sei porquê. Bom, e aí qual é a ideia? Uma vez que você manda um arquivo, eu vou mandar um aqui que ele não tem, ele mantém um banco de dados local. Banco de dados é um CSV, eu quero dizer, né? Mas vamos chamar de banco de dados. Ele mantém um banco de dados local. E aí eu tentei mudar, mas os caras no canal de Bash, da Freenode, eu falei, cara, qual banco de dados vocês usam com Bash? Ele falou, se você tentar, você vai ver que não vale o esforço. Eu falei, porra. Ferrou, porque eu preciso. Então agora ou muda a linguagem, e eu não sei nenhuma outra, ou muda o banco de dados. Pô, tá aí, CSV. Então vou mandar um cara para lá. Como eu disse, pode ser FTP, SCP ou um upload aqui direto, né? TXT com append. Ah, tá, entendi. Não, é basicamente isso. Só que assim, eu digo CSV é um TXT com as virguletas lá, só para constar. Bom, vou fazer aqui a conexão nele e enviar alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma... Beleza. Aí já tem um usuário Fernando criado, e isso é criado com um próprio... Tem toda uma segurança pensada, né? Aí eu falo isso, alguém ona em seguida. Mas é uma segurança pensada do tipo... Tem um script para criar um usuário ali que vai colocar... Ele vai permitir o usuário enviar samples, mas não, mesmo via SCP, né? Mas não permite o cara logar via SSH. E aí permite ele não logar e não permite no outro. Mas beleza, todo mundo vai onar essa parada depois. Tem iptables, tem iptables. Bom, uma vez logado, com FTP, a pessoa que vai enviar os samples, então, como eu disse, pode ser um parceiro. Se você é uma empresa que tem uma série de clientes que podem ter esse tipo de ameaça, você pode sugerir que eles enviem, né? Pode estabelecer parcerias, tem centros de pesquisa, N acadêmicas aí, né? Um monte. Tem alguém do Renato Arter aí? Não? Costuma ter. Hoje não. Que tem um monte de samples, os caras coletam e tal, fazem um monte de coisa, enfim. Dá para colher de vários lugares. Se isso não for suficiente, ou talvez não seja, se isso não for possível, dá para usar o Honeypot, que é um módulo de Windows aqui. É uma máquina Windows com um software que já eu falo dele. Bom, e uma vez aqui, você envia o cara. Tá? Isso daí, o que acontece? A gente coloquei FTP porque tem muito produto, muita caixa, muita tecnologia que consegue pegar e enviar via FTP automaticamente. Então você deixa isso funcionando. A ideia é que quanto mais gente usando, pensa comigo, fala, uma bobeira botar esse negócio lá, né, mas relaxa. Né? Toma um drink ali e pensa. Se tem um monte de gente usando, um monte de gente recebendo, em teoria,
se esse cara funcionar, todo mundo, ninguém vai analisar repetidamente. Então, esse processamento vai ser corretamente utilizado para analisar o que ninguém analisou, o que é raro. Você tem um monte de universidade fazendo cluster. Você vê isso. Então, na universidade, com certeza na sua tem um cluster. Tá? E você vê um monte de cálculo duplicado também. Beleza? Claro que isso aqui está muito longe de ser cluster ou da finalidade de um cluster, mas só para ter uma noção que não duplicar é salvar isso poupar tempo. Bom, e aí eu dei só um F5 ali, e aí, amém, por enquanto funcionou, mas eu ainda tenho que clicar, então ainda estou apreensivo. Ele analisou aquele cara lá. Ele aparece ali, é óbvio que isso aqui tem que ter um login de usuário, uma tela, toda aquela parte burocrática para software injection e tal. E o pessoal, a gente vai fazer, mas ainda não é o momento. Bom, e aí existe a análise. Em princípio, a estática. Daí, você já consegue tirar coisas que, assim, em vários aspectos podem ser úteis. Tá? A primeira, naturalmente, o tipo de arquivo, não sei o quê, ali a data de recebimento e tal. Então, o PE32, executável, não sei o quê. Um packer. Bobsoft. Um packer aí bem famoso para Delphi, antigo. Mas como esse malware aí, vocês acham que eu peguei ele há 10 anos atrás? Que o Delphi tem, sei lá, 80 anos? Não. O malware é novo. É que usaram a linguagem antiga porque funciona. Então, se a indústria não vai mudar, não vai investir em novas, né? Imagina os criadores de malware, que eles estão pobres, coitado. Porque rouba conta de brasileiro, né? Cheio de dívida, leva todos os leads, cheque especial. Bom, e aí você já vê coisa interessante, olha. O PSEC, por exemplo, consegue dizer se o cara tem SLR, se tem DepNX, se tem SH, se tem stack cookies. Beleza. Também diz se tem certificados, graças a um patch de um desenvolvedor que sabe desenvolver, que é um cara lá do Sul, que fez isso aí. Eu não sei como ele fez, mas ele conseguiu dizer se o negócio tem certificado ou não, se é válido ou não dentro do binário. E, cara, a gente sabe que se tem malware assinado com certificado válido, porque os caras roubam certificados válidos, uma porrada de antivírus dá bypass. Porque é certificado válido, em teoria é do fabricante. E você pode sofrer com isso. Então, sabendo disso, você pode gerar tanto um alarme para o seu vendor, está acontecendo isso aqui, olha quanta coisa eu estou recebendo disso. Tá? Quanto uma proteção proativa. Não, passou um binário com certificado inválido, bloqueia. Por que não fazer isso? Como é que eu faria isso com um appliance de rede, não sei o quê? É Linux, cara. Bota os norte aí, você vai fazer essa parada. Bloqueia ou alerta, né, no mínimo. Bom, aí quem assinou o certificado Comodo, tem que ser. E aí, mais algumas informações. Né, do PSCAN, no caso. A entropia do arquivo, então você pode ter uma ideia, né, sobre a possibilidade dele estar hackeado ou não. Okay? Entry point, se existe algum problema. DOS stub, ele está marcando como suspicious. Ou seja, o stub do DOS lá, todo aquele bináriozinho de 16 bits que tem dentro de todo binário de 32 bits. É coisa da Microsoft, não me culpe. Ela faz assim. É um binário para dizer, um binário de 16 que diz que não roda em 16. É isso? Tá ligado? Esse programa não pode rodar em DOS mode. É um binário inteiro para falar isso. Dentro de um de 32. Mas, enfim, é portabilidade. Não é burrice. Isso está suspeito. Ou seja, ou o programa não tem, ou tem, mas está estranho. Cabe a você verificar. Legal? Enfim, tem eu não vou citar linha a linha ali, porque o relatório é um pouco grande. Pô, acabou. Era para ser. Esse é um caso, tá vendo? Foi um hash que não foi encontrado no VirusTotal. Lembrando que isso não significa, agora eu vou defender o peixe, né? Não significa que as empresas não detectem. E existe um delay até enviar para o VirusTotal, eu acho. Bom, partes do PEV fazem algumas análises. Por exemplo, essa. O timestamp dele é muito antigo. Provavelmente houve algum problema aqui. Se esse binário é novo, nunca foi visto no VirusTotal, acabou de passar na sua rede, por que ele teria um timestamp de 92? Será que ele foi criado em 92 ou ele foi criado agora já com a maldade na cabeça? Entendeu? Ou o compilador erroneamente não coloca a data. Acontece. De novo, quem? Começa com Del.
Ele bota a data velha, não bota, sei lá o que ele faz e o negócio fica velho assim. É muito difícil hoje em dia você diferenciar. Bom, pelo menos para mim, eu estou fazendo um trabalho pesado em diferenciar malware escrito em Delphi e aplicação escrita em Delphi. Porque a estrutura não é culpa do Delphi, mas das escolas, né, cara? Você estuda no segundo grau, o cara te ensina Delphi. E VB, competição desleal, não sei qual dos dois é pior. Bom, legal, então você tem esse cara aqui, aí assim, tem uma possibilidade de download, fazer o download dele, mas a ideia é que cada pessoa que envie possa consultar esse cara e o que não está feito ainda, que é o Future Plan, é que, inclusive eu peço perdão por representar algo que não está pronto, mas eu não sei quando isso vai ficar pronto, porque os caras que fazem mal nunca param. Então, quando é que eu teria uma oportunidade de falar? Tem planos aí para suportar Java, que tem muito. Bom, não sei o que dá para entender como muito, mas tem um monte. Binários Elf, que não tem tantos malwares assim, mas a gente sabe que a coisa anda... tem uma frase que diz, o crime vai onde está o dinheiro. Então, se o Linux está mais popular, é malware para Linux. Se o Android está mais popular, é malware para Android. Não é dificuldade, é questão de foco. Então, aplicativos para Android também, scripts. No caso da análise estática, isso já tá quase funcionando. Eu só não coloquei para mostrar aqui, porque provavelmente é dar erro mesmo, porque ainda não está pronto, mas está instável. É a integração com outros detectores de packers, porque o PScan, aliás, o PEPEC, que é do PEV, usa uma base do PEID, que é pouco atualizada e tal, é muito boa, mas de repente com packers novos, assim, ela ainda se quebra. Então tem alguma necessidade de integração com esses packers. E, bom, descompilação de código é muito legal. Por exemplo, se for um Java, sem nenhuma proteção adicional, e como eu disse, o crime não reage ao que ele não é cobrado. Se ninguém está detectando proteção, não sei o quê, ele está fazendo desprotegido. Tá? Todos os class, os .class lá de Java, pelo menos que eu tive acesso, estavam abertos. Só descompilar. E não sei quem já descompilou um .class, você vê o código em C inteiro, acho que até melhor do que o original. Não tem dificuldade nenhuma, está tudo bonitinho na sua frente. Sem grilo. E ali você pode ver o que os caras acessam, o que não acessam. Por exemplo, fazendo uma descompilação dessa, eu vi um malware que fazia baixava outro do Google Code. E eu falo assim, porra, o Google Code, aquele, né, você manda repositório, teoricamente, para você mandar código, mas ele aceita binário. É até compreensível, algum desenvolvedor pode enviar binário junto com o código. O cara é meio panqueca, mas ele quer fazer. Então o Google, de repente, falou, deixa o cara fazer. Só que, olha o tamanho da merda que isso pode causar. Se você está baixando um código malicioso do Google Code, tipo assim, reputação de domínio, não vai pegar nunca. Porque é um domínio do Google, ninguém vai dizer que é malicioso. Concorda? Google Code tem SSL, certificado válido. Então, o que passar na sua rede, ninguém vai ver. Vai estar encriptado. E é um malware. Então, assim, você vê, o nível de... É só uma ação. Não sei nem se o cara que programa em Delphi lá pensou nisso. Mas isso ferra tudo. Você programa em Delphi, né? Ali, ó. Achei um programador em Delphi. Pode levantar a mão. Delphi. Begin and... Tá ligado. Não, Delphi é muito legal. Você faz malware também, não? Você faz malware também? Parou? Tá bom. Parou no colégio. Então vale a pena descompilar o código, saber que URLs eles acessam, às vezes está no código, né? E por último, mas não menos importante, a análise dinâmica, que também tem suas falhas. Então, o que eu proponho é que a gente não confie em uma coisa. Eu não vou confiar na reputação só do site, ou eu não vou confiar só se esse cara é malware ou não vou confiar só no virus total. É que eu faço tudo que eu tenho. É dinâmica, estática, de onde veio, para onde vai, humana, tudo que puder ser, de qualquer forma. O que eu quero é parar a ameaça, que ela não afete a minha rede, ou não afete pela segunda vez, o que é pior. Então ele tem uma integração com o cubo.
Aliás, ele terá, não tem ainda, que é um sandbox livre. Para a Honeypot, o de Windows está pronto, beleza? Que é uma máquina virtual de Windows, aí tem sempre problema com licença, aquele esquema todo lá, mas basicamente é um software escrito em .NET. Agora ela vai me zoar, né, do Delphi, que agora é .NET, estou na mesma linha. Que fica monitorando o file system para qualquer tipo de arquivo novo criado. Arquivo que possa conter uma ameaça, né? Porque o Windows fica criando, ele fica se mexendo o tempo todo sozinho. Então, se você monitorar qualquer arquivo criado no Windows, você vai ter uma explosão. E esse cara fica na internet com uma senha tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a galera começa a atacar e tal, e você tem que ficar restaurando o sandbox e vai só pegando os samples. Parece besteira, mas assim, houve um ransomware. Você que ouviu falar Anti-Child Porn Ransomware 2.0? Ouviram? Não? Você ouviu, né? Você sofreu, né? Você estava vendo coisa que não devia. Esse era um ransomware que dizia o seguinte: você está vendo pornografia infantil. Ele mandava tipo, na verdade, quando você logava na máquina que já tinha sido infectada, na sua máquina e tal, ele metia uma janela lá. Você viu pornografia infantil e por isso eu encriptei todos os seus arquivos. Eu sou a lei, tá ligado? E você tem que me pagar $3.000 e eu te dou a chave de desencriptação. Ele rasava o WinRAR, beleza? Com todos os seus arquivos, excluía os originais com o Security Shredder, de forma que um Carving, uma forense não recuperasse. A chave ele enviava por e-mail para o criador do ransomware, então ela também não estava na máquina. E é isso. E você tinha a opção de pagar os $3.000 ou um banda, sei lá. Content hijack. Data hijack. Não, porque não tem o que fazer. Sabe? E assim, um monte de gente teve clientes que sofreram com isso. E aí, como é que pega? Como é que desfaz? Bom, quem já chorou, vai continuar chorando. Né? A intenção é quem vai proteger os próximos. Um honeypot desse aí foi suficiente. Foi colocado de uma forma que era o perfil de ataque. O cara atacava um monte de AD de cara para a internet. E, bom, ele entrou, atacou, e ele tinha uma falha. E, cara, o cara fez um ataque perfeito. Eu fiquei até... que conhecer esse cara? E ganhou muito dinheiro. Só que ele salvava a chave num arquivo TXT. Na verdade era .dll, mas dentro era texto, não era uma DLL. E depois ele mandava por e-mail para ele. Porque acho que ele mandava como anexo, então ele precisava criar um arquivo. Tolinho, né? Só que depois ele apagava esse arquivo com o Security Shredder. Então, por carving, não dava para recuperar. Mas se você tem algum programa monitorando a atividade do file system, e quando o arquivo é criado você pegava a chave e dava para o cliente. E foi esse honeypot aí que pegou. Simples. Beleza? Um monte de gente já fez. O importante é resolver o problema, não é a complexidade da solução. Bom, no core, a prontidão aí, no caso de falar com os outros, que ainda não está pronta. E aí tipo, conseguir consultar se alguém já fez a análise ou não para não refazer. A distribuição do AVA, ou do VMDK, a comparação de resultados, ou seja, eu pego o resultado da análise estática, da dinâmica, da manual e do VarusTotal, eu pego os 4 e eu vou fazer um apanhado. E isso ajuda também no afinamento. Por exemplo, se 3 desses aí derem que o negócio é uma ameaça, e a estática diz não localizar nada, vamos ver por quê. Onde é que está o problema? Na estática. No PEV, lógico, né? No mais pobre. Para poder ver o que ele fez, por que ele não detectou. E aí isso vai melhorando cada vez mais a detecção. E a autenticação do usuário, que é o que eu falei antes, que não há motivo para fazer isso tão cedo. Bom, só para finalizar, desculpa falar tanto, a galera do Bash, o ls e ls-l, é basicamente o que esse cara tem no código. É sério. E a ideia é que o pessoal que conhece Bash, ou que, enfim, conheça malware, ou que conheça Linux, ou que não conheça nada, mais importante do que conhecer e ajudar. Tem uma gente muito foda aí, que está aí pelo mundo, está aí parado e, bom, não está produzindo, né? O cara está fazendo coisa dentro da própria caverna.
O importante é lutar contra isso, porque a gente tem uma realidade no Brasil que é preocupante. De malware, de infecção por malware velho. Imagina os novos. Só para fazer um fechamento agora, juro. Vocês lembram do malware que alterava boleto bancário? Que não tinha callback. Então, todo esse approach, né, toda essa abordagem para a rede ficava anulada. Porque o cara chegava, alterava o número do boleto bancário lá, e aí você ia pagar via internet, copiava e colava o número, caía na conta do outro. Era um malware, um ataque, um banker sem callback. Bom, foi brasileiro. Eu vejo um monte de códigos desses aí que são sul-americanos. Eu não sei quem são, porque o idioma é praticamente o mesmo, com exceção da gente. Mas são sul-americanos atacando o Brasil, ou vítimas brasileiras, e brasileiros também. E assim, no momento, eu diria que os caras estão vencendo, a gente precisa agir o mais rápido possível. E, bom, alguma pergunta ou qualquer coisa do tipo? Por favor. Não, sem dúvida. É assim, é que se eu disser para você 100%, fica muito presunçoso. Mas, cara, pelo menos 80% dá para eliminar. E isso não é que a análise seja boa, é que o nível de desenvolvimento do malware não está tão bom ainda. Então, eles caem no mesmo problema. Os de CPL, por exemplo, são basicamente... Cara, você vê arquivos com o mesmo tamanho. O mesmo tamanho, em bytes, tá? O mesmo tamanho. Hash é diferente, claro. Mas o mesmo tamanho em bytes. Quer dizer, o maluco meteu o quê ali para mudar? Sabe? Nada. Meio que compilou de novo. E o hash mudou. Existe um compartilhamento de código, sem dúvida alguma, muito forte diante desse cybercrime brasileiro. Então, se você pega você pega um grupo gigante. Pedrão. Primeiro, parabéns pelo projeto. Perdi o primeiro slide, mas acho que a relevância não só para ajudar a empresa, enfim, não existe nenhum projeto hoje aberto no mundo para análise de malware para qualquer pesquisador independente. Então, sei lá, se você quer criar um algoritmo que detecta malware que utiliza DGA, ou que detecta malware que abusa da DLL order no Windows, qualquer coisa desse tipo. Então, a relevância é muito interessante. Nesse sentido, eu vejo que, ao invés de várias VMs em várias máquinas, seria talvez mais proveitoso se tivesse um servidor e tudo. Queria que se você comentasse, se você chegou a pesquisar isso, o preço, storage para guardar milhões e milhões de malware, até para a parte de análise dinâmica bem custosa, quanto o servidor teria, se você pensou nisso, e quanto você acha que custaria para ajudar no projeto, nesse sentido de, ao invés de utilizar VMs separadas, ser algo que seria centralizado para que o resultado de várias pessoas, todas as pessoas que participassem, poderiam ter acesso também. Bom, o primeiro ponto é que assim, a pessoa pode querer fazer isso e não passar a informação direto. Às vezes por uma necessidade do próprio negócio. Vai que você recebe um malware que está atacando você mesmo e, você não quer passar aquilo para frente, porque isso pode afetar a tua imagem, a imagem da tua empresa e tal. Então, assim, eu pensei em sempre ter a opção de não compartilhar nada. Se você levantar isso daí na sua empresa e tal, subir, fazer todas as suas análises localmente e não compartilhar nada com ninguém, beleza? Você também não vai ter opção de pegar nada que ninguém fez, mas é uma opção sua. Tá? E em relação a manter um servidor, alguma coisa central, né, que pudesse receber todos eles e prover os relatórios e tal, eu estou em conversa com a própria Trend para que isso aconteça. Eu só não queria que ficasse uma coisa do tipo, por exemplo, que as outras empresas de antivírus não utilizassem. Porque isso daqui vai para a Trend. Beleza, usa, mas não manda. O que eu quero é que haja uma proteção geral. Entendeu? Eu não estou tentando aumentar o lucro da minha empresa com isso, porque isso não é um projeto da empresa. Então, existe sim isso. Eu não pesquisei para manter algo standalone, mas é uma possibilidade de manter algo que não vá para nenhum vendor. Só que eu não sei, porque aí pode parecer uma coisa mais virus total. E depois, quem é o dono de todos aqueles samples? Entendeu? E aí, de repente, alguém vai falar, você está vendendo. Porra, eu ando de ônibus em São Paulo, não estou vendendo nada.
Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria que a doleta aparecesse em nenhum ponto, entendeu? Mas é algo legal de se pesquisar, para centralizar. Tem mais 15 minutos? Brincadeira. Alguma outra? Não pode. Pode? Não. Pode? Você quer perguntar? Não? A última? Vou vender. Não pode? Não, é só uma curiosidade. Você chegou a pesquisar alguma coisa para receber, por exemplo, para parcial o e-mail recebido e salvar o anexo, alguma coisa assim? Sabia que eu estava esquecendo alguma coisa do Future Plan. Esse é um Future Plan que não está no bullet, sim. Para que, além de enviar via FTP e tal, alguém que possa receber um e-mail, envie. O problema é que tem aquele esquema de enviar como anexo, né? Que se a pessoa não fizer, você acaba achando que ela é o sender e tal, dá uma zoada nisso aí. Mas vale a pena manter um domínio e receber por e-mail. É um Future Plan. Entendeu? Implementa lá. Ah, moleque, falou, agora é teu. Gente, muito obrigado. Ela acabou de falar aqui.